Na aula passada, nós terminamos de tirar aplicações de Apocalipse 19, quando vimos que o não crente rebelde não terá qualquer chance contra Cristo em sua segunda vinda. Na aula de hoje, começaremos a falar sobre o milênio. De modo geral, o milênio é interpretado como um período em que Cristo reina. O problema aqui é que a maioria das igrejas evangélicas entende que esse período em que Cristo reina diz respeito a um reinado terrestre. Cristo reinando neste mundo sobre crentes e não crentes. Nós, porém, crentes reformados, cremos diferente. Entendemos que Cristo já está reinando. Portanto, já adianto que, para nós, o milênio diz respeito ao reinado de Cristo entre a sua primeira e segunda vindas. Essa interpretação que adotamos é chamada de amilenismo. No caso aqui, esse A é um A de negação. Assim como na palavra ateísmo, que significa negar Deus, o amilenismo, ele significa literalmente negar o milênio. Mas como você acabou de ouvir, nós não negamos que exista um milênio. Então, por que é chamado amilenismo? Porque nós negamos o milênio como ele é interpretado pela maioria dos crentes. Por isso é chamado de amilenismo. O amilenismo reformado é defendido por grandes estudiosos. Por exemplo, William Hendrickson, autor de vários comentários bíblicos publicados pela Cultura Cristã, a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Anthony Hockman, autor do famoso livro A Bíblia e o Futuro, publicado pela mesma editora. D.K. Bell, outro escritor famoso. E Kim Riddleberger, menos conhecido no Brasil, mas também um grande escritor reformado. Vamos agora ao texto. Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo. Quando João fala vi, você já pode esperar que em seguida teremos uma nova visão com respeito ao futuro. E aqui, como estamos diante de uma nova visão, então vamos receber novas informações sobre a era da igreja. Essa informação diz respeito a algo que acontece no início da era da igreja. Por que é importante saber disso? Porque se você entende que o Apocalipse segue uma sequência cronológica, temporal, como é que terminou o Apocalipse 19? Terminou com a segunda vinda de Cristo e a derrota dos ímpios impenitentes, não foi isso? Pois bem, se você interpreta que o Apocalipse está numa sequência cronológica, então você vai entender que depois da segunda vinda de Cristo é que acontece o que é descrito aqui. Mas não é assim. Apocalipse 20 é uma nova visão. Então, voltamos agora ao início da era da igreja e é dito algo que acontece no início dessa era. Vamos lá. O que acontece no início da era da igreja? Um anjo desce do céu e tem na mão a chave do abismo. Esse anjo aqui não é mencionado o nome dele, não é explicado quem ele é, mas o que nós sabemos é que ele tem a chave desse abismo, isto é, ele tem autoridade dada por Deus, é claro, sobre esse abismo. Diz também no versículo 1 que ele tem uma grande corrente. É claro que a corrente aqui é simbólica. Por quê? Porque correntes físicas não podem acorrentar seres espirituais. Essa corrente, ela simboliza restrição real e eficaz de poder. Não é um aprisionamento físico, entende? Então, a corrente, aqui em Apocalipse 20, é um símbolo de restrição, de limitação. Como nós veremos a seguir, essa corrente é utilizada por esse anjo para
amarrar Satanás. E é interessante perceber que quem amarra Satanás aqui não é Cristo, não, é um anjo. Ou seja, embora muitos comparem Cristo e Satanás como se tivessem poderes equivalentes, isso é uma completa ilusão. Satanás é uma criatura, e nessa prisão aqui, nesse amarramento que ele sofre, quem faz isso com ele é um anjo cujo nome nem é mencionado. Para você entender que Satanás não é superior nem mesmo a um anjo de Deus, é apenas um ser espiritual como eles. Versículo 2 diz assim: ele quem? Esse anjo que tem a corrente, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui nós temos uma quádrupla identificação. Essa criatura que foi presa é chamada de dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Por que os 4 nomes são citados? Para não haver dúvida de quem é que está sendo preso. Esse ser é o mesmo de Gênesis 3, onde ele aparece como tomando posse de uma serpente. É o mesmo de Apocalipse 12, onde ele se revela como um dragão. É o mesmo que em Mateus 4 vai tentar Jesus no deserto e ali é chamado de diabo. E por fim, o seu nome que recebeu após ter caído em pecado, também é mencionado: Satanás. Não pode haver qualquer dúvida sobre quem é que está sendo restringido. E aqui fala que o anjo prendeu Satanás por 1000 anos. E nós temos, então, o centro do nosso debate, isto é, qual o significado desses 1000 anos? Eu já adiantei que esse número se refere ao período da era da igreja. Não é um número literal, como os números em Apocalipse não são literais. Mas por que Deus usou o número 1000 aqui? Porque o número 10, assim como o número 7, apontam para totalidade, completude. E o número 10 ao cubo elevado a 3 dá justamente 1000. O significado é, portanto, que esses 1000 anos dizem respeito à totalidade da era da igreja. Só isso. É um número simbólico que aponta para a totalidade da era da igreja, o período entre a primeira vinda de Jesus e sua segunda vinda. Veja outros textos da Bíblia que utilizam o número 1000 no sentido simbólico. Salmo 50:10. O gado em 1000 colinas. Não é que sejam 1000 colinas literalmente falando, mas um modo de dizer que são inúmeras colinas. Deuteronômio 7:9. Guardando a aliança por 1000 gerações. Quem é que vai dizer que são literalmente 1000 gerações? O texto quer dizer que essa aliança entre Deus e os homens é para sempre. Então, textos assim nos mostram que devemos ter cuidado com a interpretação do número 1000 na Bíblia. Isso também nos leva a pensar que no Apocalipse há 4 expressões numéricas que simbolizam a era da igreja. Não é verdade? Eu já expliquei para vocês que a era da igreja, ela é mencionada na Bíblia simbolicamente como tendo 3 anos e meio. Isso vem lá da profecia das 70 semanas de Daniel. A metade da última semana de anos, lá da profecia de Daniel, essa metade se refere à era da igreja. Então, se a última semana tem 7 anos, a metade dela são 3 anos e meio. E esse é o período da era da igreja. Aí o que acontece? Apocalipse vai citar esse mesmo período de formas diferentes. Por exemplo, vai citá-lo como 42 meses. Se você for contar, 42 meses é igual a 3 anos e meio. Onde é que aparece essa expressão de 42 meses no Apocalipse, professor? Aparece, por exemplo, em Apocalipse 11, versículo 2, que diz assim: mas não incluas o pátio exterior do templo, deixa-o de fora, porque foi entregue às nações, as quais pisarão a cidade santa
por 42 meses. Veja só, esse texto nos ensina, e nós já estudamos sobre isso, que os não crentes vão pisar ou perseguir ou atormentar a igreja durante toda a era da igreja. Por isso que fala aqui que o pátio exterior do templo foi entregue às nações, entenda aí, as nações não crentes, as quais pisarão a cidade santa representando os crentes, por 42 meses, justamente durante todo o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Por isso é que nós devemos esperar perseguição mesmo. Isso é algo normal. Apocalipse 13, versículo 5 diz: À besta foi dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir por 42 meses. Nós sabemos que a besta é o anticristo e que o anticristo ele age durante toda a era da igreja. Por isso que o apóstolo João, em sua primeira epístola, vai dizer que existem vários anticristos. Eles surgem o tempo todo. É claro que haverá o anticristo final, mas isso não quer dizer que outros anticristos já não tenham aparecido e vão continuar aparecendo até a chegada do anticristo final. Mas eu quero chamar a atenção que ele recebeu autoridade, lhe foi dada autoridade, aqui no caso por Deus, que é soberano, para agir por 42 meses. Logo, a figura do anticristo sempre estará presente durante toda a era da igreja. Outra expressão temporal para se referir à era da igreja é a expressão 1260 dias. E essa expressão, se você contar, você vai ver que ela é equivalente a 42 meses e é equivalente a 3 anos e meio. Quando você for contar esses números simbólicos, considere que o mês é sempre de 30 dias. Esse é o padrão na profecia. Mês, em profecia, quando você for contar, ele deve ser contado como tendo sempre 30 dias. Então vamos lá. Onde é que aparece essa expressão em Apocalipse? Aparece em Apocalipse 11, versículo 3, que diz: Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando nós estudamos esse texto, nós vimos que as duas testemunhas, elas representam a igreja. Por que isso? Porque quando Jesus mandou a igreja pregar, ele mandou em duplas, de 2 em 2. Então, com base nessa atitude de Cristo, Apocalipse menciona duas testemunhas profetizando durante toda a era da igreja, entende? Outro texto também que usa a expressão 1260 dias é Apocalipse 12, versículo 6, que diz assim: A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que Deus lhe havia preparado, a fim de ser sustentada ali por 1260 dias. Nós também vimos que essa mulher, no caso, é a igreja. E o deserto aqui representa este mundo no qual temos de viver até Cristo voltar. Então, qual é o ensinamento aqui? O ensinamento é que durante toda a era da igreja, nós teremos de viver aqui, neste mundo. Porém, é claro, sustentados por Deus. Uma terceira expressão para a era da igreja é a seguinte: tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Considere agora que a palavra tempo aqui é igual a 1 ano. Então, como é que você deve entender essa expressão? Ano, 2 anos e metade de um ano. Quanto é que dá isso? 3 anos e meio. Viu só? Então, nós temos 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo se refere à era da igreja. Na verdade, essa expressão aqui é a mais antiga do conjunto. Ela vem lá de Daniel e é retomada no Apocalipse. Veja só, Daniel 7,25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos. Procurará mudar os tempos determinados e a lei. Os santos serão entregues em seu poder por 1 tempo, 2 tempos
e metade de um tempo. Daniel 12, versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e a mão esquerda para os céus e jurou pelo que vive para sempre. Será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por fim, Apocalipse 12, versículo 14, à mulher foram dadas as 2 asas da grande águia, para que voasse para o seu lugar no deserto, onde seria sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo longe da serpente. Aqui de novo retomando aquela ideia da igreja no deserto, da igreja neste mundo. Mas vejam que é como eu falei, ela está neste mundo, mas sustentada por Deus durante toda a era da igreja. Você percebeu então que existe realmente uma conexão profética entre Daniel e o Apocalipse? O uso dessa expressão tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tanto em Daniel 7 quanto Daniel 12, dá um suporte para o livro do Apocalipse. É como se João, o apóstolo, estivesse relendo Daniel e aplicando agora a profecia de Daniel à era da igreja. Ele está esclarecendo para nós o significado dessa expressão lá no livro de Daniel. Quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, essa profecia, aqui nesse vídeo que está aparecendo, nós vimos toda essa explicação que eu estou dando agora. Falamos ali da última semana da profecia, dissemos que na primeira metade dessa semana trata do início do ministério público de Cristo até a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e a segunda metade de anos da semana aponta para a era da igreja, que corresponde ao período entre a queda de Jerusalém e a volta de Cristo. Isso é tratado com detalhes nesse vídeo. Depois vá lá e dê uma olhada. Por fim, nós temos a expressão 1000 anos, a quarta expressão, mas todas elas se referem aos 3 anos e meio da era da igreja, com a diferença que, no caso dos 1000 anos, não dá para você fazer um cálculo simbólico aí, porque se você tentar, você vai ver que dá para passar de 1.260 dias para 3 anos e meio, dá para passar de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo para 3 anos e meio, dá para passar de 42 meses para 3 anos e meio, mas não dá para transformar 1000 anos em 3 anos e meio. No caso dos 1000 anos, você tem que pensar o seguinte: 10, assim como 7 é um número que aponta para a totalidade, 10 elevado ao cubo se transformou em 1000 anos, logo, esses 1000 anos apontam para a totalidade da era da igreja. Só isso. Na próxima aula, continuaremos aprendendo mais sobre o milênio.